reação da partida de ontem, da apresentação do CRB? O resultado não foi o que você esperava, e o que foi mostrado em campo, a torcida cobrou bastante quando o time saiu. O resultado realmente não foi o que a gente esperava. A gente criou uma expectativa de vitória, até por estar jogando em casa. A gente precisava desses 3 pontos. E a gente foi um pouco abaixo do que a gente vinha rendendo. No jogo contra o São Bento em casa, a gente fez uma grande partida, um grande volume de jogo, conseguimos uma vitória importante. Depois contra o Juventude também, apesar da derrota, a gente fez um bom jogo, até por ter ficado com homem a menos bastante tempo no segundo tempo. Só que a gente criou uma expectativa grande de fazer um grande jogo contra o Criciúma, e eu achei que a gente foi um pouco abaixo do que a gente vinha rendendo e não conseguimos a vitória. O que aconteceu com o grupo? A questão do cabeça, a estratégia que foi montada para aquele jogo foi ideal para encaixar com o que o Criciúma apresentou? O que aconteceu? É difícil a gente apontar uma situação específica, né? Acredito que realmente foi o rendimento, talvez individual de cada atleta, que foi abaixo do que vinha rendendo. A gente se cobra bastante e ontem as coisas não deram certo como a gente esperava, né? A gente montou um esquema tático e não encaixou muito bem com o jogo. A gente criou pouco, na verdade. A gente não criou grande chance de fazer gols e o placar ficou 0-0. Esse jogo contra o Londrina, o que fazer para isso conseguir repetir? Bem, a gente está se apresentando agora, depois do jogo de ontem. Vamos aí montar uma estratégia para que isso não se repita. Talvez uma reavaliação de cada atleta ali, de procurar um melhor desempenho e encaixar com a postura tática que o Doriva vai propor para a gente. Eu acho que vai ser um jogo que a gente tem que ser mais, a gente tem que fazer um jogo melhor para conquistar a vitória, porque a Série B só tem jogo difícil, cara. Então a gente tem que estar sempre procurando melhorar, porque os jogos são complicados e para vencer a gente tem que ser merecedor das vitórias. A gente está, se não me engano, acabou o primeiro terço do campeonato, daqui a pouco acaba o clube. Dá tempo ainda de se recuperar? O CRB, o grupo acredita que essa fase que a gente está passando dá para mudar ainda? Claro que dá tempo. A gente vai chegar na metade do campeonato, né? E, bem, historicamente o campeonato já mostra isso, essa reviravolta. Às vezes um time não vai muito bem no primeiro turno, dá uma arrancada no segundo e consegue o acesso. Isso acontece nessa competição, que ela é muito equilibrada. 2, 3 vitórias seguidas já leva lá para cima da tabela. Foi o que estava acontecendo com a gente conseguiu 2 vitórias seguidas, já deu uma levantada, mas nos últimos 2 jogos a gente conseguiu apenas 1 ponto, então a gente estacionou de novo na tabela e voltamos lá para baixo. Acho que a gente tem que acreditar sim, a gente tem elenco para isso, temos um bom grupo, encaixar uma sequência boa de vitórias e a gente vai voltar lá para cima e talvez brigar sim para a parte de cima da tabela. O que fazer para vencer o Londrina? O que está acontecendo com o CRB? São 3 técnicos já nesse momento do Campeonato Brasileiro. O Marzola, o Júnior Rocha e o Doriva. Está acontecendo, o grupo está encaixando, algumas alterações precisam acontecer na equipe mesmo, com o próprio grupo, jogadores diferentes ali em outras posições para encaixar. Então, a gente teve essas trocas dos treinadores. Na verdade, o Marzola acho que ficou uma partida apenas, se eu não me engano, 1 ou 2 partidas no início da competição. O Júnior Rocha depois teve uma sequência grande. A gente estava tendo uma evolução muito grande com o Júnior Rocha, estava fazendo bons jogos. Talvez os resultados não foram o que a gente esperava, então por isso houve a troca ali do treinador, veio o Doriva. O Doriva já começou com 2 vitórias consecutivas, então deu também uma esperança muito boa para nós. Estamos vindo de 2 resultados ruins, então isso realmente causa essa inconstância, essa desconfiança, na verdade. Mas a gente confia bastante no nosso trabalho, a gente confia bastante nos jogadores que estão aqui. Houve também algumas contratações, houve algumas mudanças dentro do elenco também, que é natural do futebol. Mas a gente tem que realmente acreditar, confiar no que temos aqui. Temos bons jogadores sim, jogadores rodados, vencedores. Começamos pelo nosso treinador, que é um cara super vencedor. E nós jogadores também temos um elenco muito qualificado. Encaixar, o futebol tem disso, às vezes não encaixa, a gente procura algumas respostas e não encontra. Mas a gente confia bastante no nosso time, no nosso elenco. A gente acredita assim que a gente vai encaixar uma sequência de vitórias, ter uma confiança maior e sim, brigar lá na parte de cima da tabela, como eu falei antes.